Oi, professora, tudo bem? Hoje nós, alunos do segundo semestre, vamos falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, sobre a liberdade de expressão e de informação. Bom, o direito à liberdade de expressão e informação está ligado ao direito de manifestação do pensamento, a possibilidade do indivíduo de emitir suas opiniões e ideias ou expressar em atividades intelectuais, artísticas, científicas e de comunicação sem interferência ou eventual retaliação do governo. O artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos define esse direito como a liberdade de emitir opiniões, ter acesso de transmitir informações e ideias por qualquer meio de comunicação. Porém, ela não é ilimitada, tudo tem um limite. Portanto, não posso usar os direitos que eu tenho para a prática de ilícitos, assim como calúnia, injúria, difamação, entre outros. Por exemplo, no caso de Gerald Thomas, em que, após sua peça teatral, o STF estabeleceu a proibição da prática de atos obscenos, como liberdade de expressão, pois havia cenas de masturbação, o que acabava mostrando partes íntimas dos integrantes da peça teatral. Ou, por exemplo, no caso de El Unger, que foi um editor de livros antissemitas e de negação do Holocausto, no qual o STF determinou que o antissemitismo era racismo e que isso não classificava como liberdade de expressão. A inviolabilidade prevista no inciso 5º do artigo 5º traça limites tanto para a liberdade de expressão do pensamento para o direito à informação, vedando-se o atingimento à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas. Porém, a problemática desse assunto é que, por mais que nossa Constituição regulamente a liberdade de expressão e informação, o Brasil ainda enfrenta desafios na prática. A disseminação de notícias falsas e o discurso de ódio nas redes sociais levanta questões sobre os limites e a responsabilidade da liberdade de expressão. A Safernet, ONG que atua em defesa dos direitos humanos na internet, mapeou que as denúncias de crime envolvendo o discurso de ódio na rede triplicou nos últimos 6 anos. E segundo uma pesquisa do Instituto Locomotiva, 8 em cada 10 brasileiros já deram credibilidade a fake news. Então a pergunta que fica é, até onde é regulamentada a liberdade de expressão? Até porque políticos participam da propagação das notícias falsas em seus discursos políticos. Ainda segundo a pesquisa do Instituto Locomotiva, sobre o conteúdo das notícias falsas que as pessoas acreditaram, 64% era sobre a venda de produtos, mas 63% diziam a respeito a propostas em campanhas eleitorais, 62% tratavam de políticas públicas, como vacinação, e 62% falavam de escândalos envolvendo políticos. Com isso, é evidente a necessidade de maiores regulamentações em relação à liberdade de expressão e informação, ou senão uma maior fiscalização no que é dito e postado. Contudo, há controvérsias. Ultimamente tem sido uma grande polêmica o fato do aplicativo X, o novo Twitter, ter sido banido no Brasil pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. O X é uma rede social muito famosa por ser um lugar de desabafo, onde as pessoas falam o que pensam e o que sentem, ou que muitas das vezes acabam se posicionando politicamente. É também um lugar onde os presidentes anunciam as notícias e onde os políticos argumentam. O banimento ocorreu após o descumprimento de uma intimação feita pelo Alexandre de Moraes, no qual Elon Musk, dono da plataforma, deveria nomear em 24 horas um representante legal no Brasil. Entretanto, a outra plataforma considerada substituta do X, o Blue Sky, que não tem representante legal e que ainda não foi banida do Brasil. E por essa questão, muitos acham que isso é uma forma de censura, pois a política é um dos tópicos mais falados do X. Em questão de legislação, temos os seguintes artigos que asseguram a liberdade de expressão e informação, como, por exemplo, o artigo 220 da Constituição Federal, no qual diz que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição. E o artigo 5º, parágrafo 4º, que diz que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Este último artigo pode ser considerado o mais recente que nós temos, pois foi regulamentado no dia 23 de março de 2023. Contudo, é possível a lei ordinária a regulamentação das diversões e espetáculos,
classificando-os por faixa etárias a que não se recomendem, bem como definir locais e horários que lhes sejam inadequados. Caberá também à lei estabelecer meios de defesa das pessoas e das famílias quanto a programas de rádio e televisão que descumprem os princípios determinados no artigo 221, inciso 1º ou 4º, como respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Além disso, por mais que o texto constitucional repele frontalmente a possibilidade da censura prévia, não significa que ela nunca será usada. A censura prévia significa o controle, o exame, a necessidade de permissão a que se submete, previamente com caráter vinculativo, qualquer texto ou programa que se pretende ser exibido ao público geral. O caráter preventivo e vinculante é o traço marcante da censura prévia, sendo a restrição à livre manifestação de pensamento sua finalidade antidemocrática. Ademais, há também a Lei 5.250 de 1967, a Lei da Imprensa, que por mais que tenha sido declarada como não recepcionada, é de importante conhecimento neste assunto. Isto porque foi considerada incompatível com a nossa Constituição, por ter sido elaborada durante uma ditadura e conter vários dispositivos que limitavam a liberdade de expressão e de informação, o que deixava esse direito esvaziado. Após um longo julgamento, 7 dos 11 ministros da Corte concluíram pela não recepção da lei. O argumento entre os ministros foi de que a lei foi criada por uma ótica punitiva e cerceadora de liberdade de expressão. Portanto, o direito da liberdade de expressão e informação é um direito fundamental para todos, pois ele é essencial para o funcionamento de uma democracia. É um direito que, além de você ser a favor da manifestação do pensamento de pessoas com a mesma opinião que a sua, você também será de ser a favor de pessoas com opiniões diferentes. Como dizia Voltaire, posso concordar com uma só palavra sua, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-la.